Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Vamos colocar uma ênfase nessa segunda frase. Aquele que ouve, diga: vem. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, com gratidão, reverência e expectativa, colocamos nossas vidas em Tuas mãos uma vez mais nessa noite. Suplicamos que Teu Espírito Santo ilumine Tua palavra e os nossos corações, para que realmente vejamos algo mais das belezas e glórias do Senhor. Que Teu Espírito Santo encontre caminho para falar individualmente e também coletivamente aos nossos corações. Assim nós te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós examinamos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, nós vemos que há uma frase recorrente em todas as 7 cartas. E a frase é: quem tem ouvidos, ouça. E então promessas específicas aos que são ali chamados de vencedores são feitas nessas cartas. Nesses 3 períodos que teremos juntos, eu gostaria de colocar essa ênfase: aquele que ouve. Realmente nós estamos claros que vivemos dias em que muitas vozes têm sido faladas. Mas a pergunta que temos que fazer para nós é: que vozes temos ouvido? Será que temos tido a necessária sensibilidade espiritual para ouvir o que o Espírito tem dito às igrejas nesses dias? Nenhum de nós aqui, penso eu, diria que a vinda do nosso Senhor Jesus não seja iminente. A vinda do nosso amado Senhor é iminente. Nós sabemos que, para usar a linguagem do livro de Cantares, Ele já colocou a sua mão no ferrolho da porta. E de alguma maneira, pela sua imensa bondade e fidelidade para conosco, porque somos seu povo, sua igreja, sua amada, podemos já perceber algo do que significa, na linguagem de Cantares: as suas mãos destilavam mirra preciosa. Então, meus amados irmãos, nunca vivemos na história da igreja um período de tanta necessidade de discernirmos com sensibilidade qual é a mente atual, presente do Senhor para os nossos dias. O que é profecia, segundo a Bíblia? Nós sabemos que, além de outras coisas, o livro do Apocalipse, sem dúvida, é um livro de profecia. Profecia significa simplesmente o falar do Senhor. E o que é um ministério profético? Que entendo, deve ser o ministério de toda a igreja. Porque a igreja foi separada pelo Espírito Santo para que fosse testemunha do Senhor. Sua vida gloriosa, sua morte, sua ressurreição, sua vitória, seu triunfo, sua ascensão, sua entronização e a sua gloriosa segunda vinda. Ser-me-eis testemunhas. Então, o que é um ministério profético, que em linhas gerais, então, repetindo, é o ministério da igreja? É discernir, compreender qual é a mente presente do Senhor para os nossos dias. Todas as vezes que nós estudamos os chamados
despertamentos espirituais, há algumas marcas muito distintivas desses despertamentos. Uma das grandes marcas é que nenhum avivamento ou despertamento espiritual foi produzido por se pregar despertamento. Repetindo, nenhum avivamento espiritual foi produzido por se pregar avivamento. Todos os avivamentos espirituais foram produzidos por uma mais profunda convicção de pecado na vida daqueles que, pela graça de Deus, eram alvos desse trabalhar do Espírito Santo em suas vidas, porque assim quiseram e assim permitiram. Então esses irmãos, grupos de irmãos, às vezes uma nação toda, por consequência, e às vezes mais de uma nação, e às vezes mais de um continente, quando nós pensamos, por exemplo, no grande despertamento evangélico do século XVIII, em que País de Gales, Escócia, Inglaterra, outros países, pelo lado leste do Atlântico, e aqui no lado oeste, Estados Unidos, com tantos irmãos sendo usados de maneira tão viva, linda, pelo Senhor naquele tempo. Nenhum desses avivamentos foi produzido por se pregar avivamento, mas porque o Senhor trouxe aquelas vidas desejosas, sequiosas, sedentas, um anelo, um gemido profundo por um renovo no que concerne à visão de Cristo. Sabe, meus irmãos, se o tema que foi dado para esse encontro é o Espírito Santo, e a noiva dizem vem, o que deve estar, penso eu, mais claro em nossos corações é que o ministério do Espírito Santo não é, digamos assim, espiritocêntrico. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo. Tudo o que ele faz é para chamar a atenção daqueles que pertencem ao Senhor para as belezas, as glórias do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não sei quanto a você, mas tem sido a experiência de muitos santos. Quando a nossa jornada com o Senhor vai avançando em tempo, e não apenas em tempo, mas em qualidade de relação com Ele, nossa atenção vai sendo chamada de modo muito especial para os evangelhos. Não que as epístolas não sejam importantes, são importantes e profundas. E parece que quando somos cristãos novos, nós imediatamente queremos conhecer as doutrinas explanadas nas epístolas. E como nós estudamos Romanos, Efésios, Colossenses, estou certo que essa é a experiência talvez da maioria aqui, Hebreus, os 4 pilares de revelação do Novo Testamento, Romanos, Efésios, Colossenses, Hebreus, nos debruçamos nessas cartas, nos embevecemos com elas, são tão preciosas, mas observe uma coisa, todas elas, sem exceção, e isso obviamente inclui todas as outras, se essas 4 são os pilares, como citamos, todas elas irão ter como foco o ministério celestial de Cristo. Todas, sem exceção. As glórias celestiais de Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, as glórias do Senhor descritas em Colossenses 1, de 13 a 26, aquela passagem maravilhosa, Hebreus 1, de 1 a 4, Efésios capítulo 1, tantas passagens, as glórias celestiais do Cristo entronizado. Mas escute bem, embora isso seja extremamente maravilhoso e mesmo fundamental para a nossa fé, o Cristo que nós veremos na glória é o mesmo que trilhou com seus pés empoeirados essa terra e revelou para nós quem Deus é. Esse é o que nós veremos. O Senhor Jesus é a plena revelação de quem Deus é e a plena revelação do que o homem deveria ser. Essas são 2 revelações maravilhosas em uma pessoa só. O que Deus é e que o homem deveria ser. Então, quando nós jornadeamos com o Senhor pelos evangelhos, nós vamos contemplando como por espelho a glória do Senhor e vamos sendo de glória em glória transformados na sua própria imagem.
E quem realiza isso, segundo o que Paulo disse nesse verso que citamos, 2 Coríntios 3,18, é exatamente o Espírito do Senhor.